Boa noite a todos. Nós estamos iniciando aqui nossa live sobre o plano de demissão voluntária do Itaú Unibanco, somente para esclarecimento de dúvidas. Eu sou a doutora Simone Torres, sou advogada trabalhista, delegada da Comissão de Direito do Trabalho da OAB e advogada também do Sindicato dos Bancários de Niterói e Regiões. Primeiramente, queria dizer que o nosso intuito aqui não é dizer se o plano de PDV ele é bom ou ele é ruim. Até porque, para algumas pessoas, o plano pode ser muito bom e, para outras, nem tanto, né? A categoria, no caso, né, durante esse início aí da vigência do plano e do prazo que tem para adesão, o pessoal ainda que tenha as regras e tudo mais, as pessoas ficam com muitas dúvidas. E o nosso intuito aqui é, de alguma forma, como advogados trabalhistas, esclarecer para essas pessoas para que elas tomem a decisão mais acertada, né? Até porque uma das coisas assim que a gente precisa levar em consideração é que o plano de PDV ele renuncia o direito à reintegração. Então, é um assunto que é bastante delicado, é bastante sério, e é uma atitude que essa pessoa vai tomar, que ela tem que ter total segurança do que esteja fazendo. E a gente aqui, nós estamos aqui no intuito de ajudá-los nessa decisão, tá? A gente vai iniciar respondendo as perguntas. Assim, escolhemos, né? Nossa, assim, foram bastante perguntas. Talvez em uma única live a gente não consiga responder assim todas, mas a gente vai fazer o possível de esclarecer a maior parte das dúvidas. A primeira pergunta, e é uma pergunta muito recorrente, é a questão de como que ficariam os possíveis pedidos que esse trabalhador ele teria a fazer caso ele faça a adesão ao PDV. O artigo 477 da CLT, 477B, ele elenca que o plano de demissão voluntária, talvez seja essa a maior dúvida, porque ele elenca ali que o plano de demissão voluntária ele enseja a quitação geral e restrita do contrato de trabalho. E isso, traduzindo, podemos dizer que, dando quitação geral, não há mais o que reclamar. Não é bem assim. Que esse plano de demissão voluntária, para que ele dê essa quitação geral e irrestrita quanto ao contrato de trabalho, ele precisa ser efetuado junto ao sindicato, que não é o caso desse plano de demissão, ou então está previsto em acordo coletivo e convenção coletiva. Então, esse plano de demissão voluntária lançado pelo Itaú Unibanco, ele dá a quitação, ou, no caso, a renúncia, somente quanto ao pedido de reintegração. Então, quaisquer outros pedidos que esse trabalhador entenda de direito, olha, quer seja horas extras, equiparação salarial, né, e, enfim, outros pedidos que ele entenda poder pleitear, pode sim, mesmo fazendo a adesão ao PDV. Eu vou aqui, a gente vai fazer uma dinâmica aqui de fazer as perguntas, né, que os colegas mandaram, e a gente vai respondendo aqui. Se tiverem também algumas perguntas, pessoal também que está aqui presente, tiver algumas perguntas
que queira fazer, fica bem à vontade, só levantar a mão aí e a gente está aqui para poder responder, beleza? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui, no caso, se o PDV interfere na ação trabalhista. O PDV interfere na minha ação trabalhista? Pessoas que já têm ação trabalhista em curso, né? Essa pergunta eu vou passar aqui para o doutor João responder. Preste o microfone. Doutor João, a pergunta é: PDV interfere na minha ação trabalhista? No caso, pessoas que já têm ação trabalhista em curso, quer saber se, aderindo ao PDV, isso pode causar alguma situação. Está funcionando, não? Acho que não. Alô? Está. Boa noite a todos, boa noite a todos os presentes, a todos que estão nos assistindo de forma telepresencial nas nossas redes sociais do Escritório Simone Torres. Então, essa é uma pergunta bem pertinente, porque foi exemplo de inúmeros questionamentos. Se o PDV interfere na minha ação trabalhista. Na ação trabalhista, não. O que vai implicar em renúncia nas ações em que toque no pedido de reintegração e até mesmo também nos pedidos de indenização referente ao objeto da reintegração. Então, quanto à questão da reclamação com pedidos diversos, horas extras, equiparação salarial, acúmulo de função, salário e substituição, vai permanecer inalterado. O que vai interferir realmente vai ser no pedido de reintegração ou qualquer outro pedido que seja reflexo do pedido de reintegração. Exemplo, um dano moral em razão da sua dispensa. Quanto aos demais pedidos de natureza trabalhista, repito, equiparação, horas extras, a famosa 7ª, 8ª, horas extras além da 8ª, esses pedidos serão inalterados. Obrigado, doutor João. Vamos passar para uma outra pergunta aqui, que também foi bastante recorrente. Passar a pergunta aqui para o doutor João Vitor, sobre dirigente de cooperativa. O bancário mandou: sou dirigente de cooperativa. O banco irá efetuar o pagamento da minha estabilidade? Doutor João Vitor, pode proceder com a resposta. Boa noite a todos. Essa, de fato, foi uma pergunta muito recorrente, né? Recebemos algumas indagações nesse sentido. E não, né? Nesse caso específico, o plano ele é bem restrito. Apesar da existência de várias questões de estabilidade, que a gente sabe que existe, né, legalmente previsto, o plano só prevê o pagamento para aqueles que estão elencados na estabilidade de CIPIRO, né, que é as comissões de prevenção de acidentes, os dirigentes sindicais eleitos e aqueles que estão recebendo auxílios previdenciários, seja ele pelo Código 31, né, no auxílio-doença, ou pelo Código 91, de auxílio acidentário. Então, efetivamente, não haverá cobertura, não haverá indenização dos dirigentes de cooperativa. Obrigado, doutor João Vitor. Vamos lá, para outra pergunta. Qual será o tipo de rescisão que receberei? Passar essa pergunta aqui para o doutor Tiago. Boa noite a todos. Vamos lá. Essa é uma pergunta que, como o doutor João Vitor falou, foi bem recorrente também, né? Nesse tipo de adesão ao PDV, você vai receber todas as verbas referentes à dispensa sem justa causa, tá? Que seria saldo de salário, aviso prévio, 13º, multa de 40% do FGTS, toda essa gama de direitos você teria a dispensa sem justa causa. Obrigado, doutor Tiago. Tem uma pergunta aqui que até eu mesma gostaria de responder. É uma pergunta até de pessoas que foram desligadas antes do PDV, né?
Fui demitido na semana antes de lançarem o PDV. Eu tenho direito? Não há essa previsão na legislação. Porém, o que temos na prática é que, primeiro, a gente entende não, né? Na verdade, a lei, o contrato de trabalho, o aviso prévio, ele projeta o contrato de trabalho. Inclusive, a gente tem até a súmula do TST que afirma isso. Então, uma vez que o aviso prévio ele projeta o contrato de trabalho, e a gente entende que essa demissão ela ocorreu ainda que no decurso do aviso prévio indenizado, né, a gente entende que esse trabalhador tem, sim, o direito ao plano de PDV. Inclusive, eu posso dizer aqui que, das ações que nós impetramos nesse sentido, acho que a gente não teve uma improcedência sequer, entendeu? Todas foram procedentes, porque é muito evidente o direito nesse caso. Então, o trabalhador que foi desligado antes do plano de PDV, onde o decurso do aviso prévio dele finde na data ali da adesão, ou seja, dentro do prazo da adesão do PDV, a gente entende que esse trabalhador tem, sim, o direito a pleitear o plano de PDV. Passar a pergunta aqui para o doutor Fábio, né? Se na data da adesão, tá assim, se na data da adesão eu estiver em estabilidade, eu posso aderir ao plano de PDV? Doutor Fábio, por favor. Bom, boa noite a todos. Boa noite a você que nos acompanha pelas redes sociais. Essa, como já foi sinalizado aqui, foi uma das perguntas que também teve grande recorrência, né? Recebemos muitas perguntas nesse sentido. No fato, olha, se na época de adesão ao PDV eu estiver no meu período de estabilidade, no período estabilitário, eu posso aderir a esse PDV? E a resposta é sim, né? Desde que, claro, o empregado, desde que você cumpra, né, os requisitos de elegibilidade desse PDV, né, desde que você se enquadre naqueles requisitos ali, e, claro, você aderindo, a pessoa vindo a aderir a esse PDV, ela concorda, né, que a rescisão desse contrato de trabalho será feita sem justa causa, e com adesão a esse programa, sim, ela também concorda em não ingressar futuramente com uma possível ação de reintegração. Obrigado, doutor Fábio. Eu estou recebendo uma mensagem aqui que o áudio está baixo. Será? Dá para... Tá bom. Então... o pessoal está falando que o áudio está um pouco baixo. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é bastante simples, né? Mas é uma pergunta que muitos ficam preocupados com relação ao benefício da requalificação profissional, né? Uma vez que essa demissão ela vai ocorrer sem justa causa, né, o trabalhador tem direito, sim, a qualquer parcela referente a uma rescisão normal, sem justa causa. Então, a requalificação profissional ela está inserida, tem que pagar, sim. Tem outra pergunta aqui sobre o seguro-desemprego. Né? Vamos lá. Bom, tem umas perguntas aqui que, mais ou menos, a gente já respondeu, que é igual. Vamos falar de plano de saúde.
Essa questão do plano de saúde, eu acho que é assim, é o ponto fundamental de muita dúvida das pessoas que estão ainda tentando tomar a decisão e tudo mais. Questão do plano de saúde. Vamos lá. A pessoa que possui menos de 10 anos no contrato do plano de saúde, ou seja, você tem menos de 10 anos ali de banco, você não está nessa apólice há 10 anos. Portanto, a Lei 9656, ela diz que você terá o direito ao plano de saúde vitaliciamente, uma vez que você saia, seja desligado, né, estando aposentado e ainda que tenha 10 anos de contribuição nesse plano de saúde. Veja bem, precisa ficar muito atento que, no momento que acabar o término do tempo ali da adesão, no momento que acaba o plano de saúde, o prazo ali, quer seja o prazo menor, né, ou aquele prazo dos 5 anos, ou o prazo dos 24 meses e tal. No momento que acabar, 30 dias antes, né, desse término, você já vai ter que fazer a opção por continuar com esse plano ou não. O plano, durante a vigência do PDV, ele vai continuar da forma como está hoje. Mas precisa entender que essa vitaliciedade desse plano, ela não quer dizer que a pessoa vai ficar com o plano para sempre e pagando da mesma forma, né? Então, assim, precisa estar atento que vai passar a pagar a parte que paga hoje e ainda vai pagar a parte do banco. Então, vamos dar um exemplo prático. Venceu lá os 5 anos do plano de saúde, 30 dias antes, a pessoa esse bancário faz a adesão e ele vai dar continuidade a esse plano, só que ele vai ficar nessa apólice coletiva, de acordo com a Lei 9656, porém, ele vai passar a pagar a parte também que o banco pagava para ele. Por um valor de mercado abaixo, né, porque ele está inserido numa apólice coletiva, porém, infelizmente, o que tem acontecido na prática não é isso, né? O que tem acontecido na prática é que as operadoras do plano de saúde, elas estão, no momento que esse trabalhador, que é o momento que já está numa idade, né, já está aposentado, às vezes numa idade que mais necessita do plano de saúde, eles estão assim fazendo uma cobrança meio que absurda, de um valor que a gente entende que, por ser uma apólice coletiva, é meio estranho, um valor, às vezes, tão alto, e esse trabalhador, muitas das vezes, está tendo que recorrer à justiça para poder ter aí, um valor, direito a pagar um valor razoável desse plano de saúde. Então, precisa ter cuidado com isso, e essas discussões na justiça, a gente, às vezes, ainda não tem assim, uma jurisprudência formada, até porque o empregador entende que isso se tornou agora um problema de consumo, uma relação de consumo entre um plano de saúde e uma pessoa, mas a gente entende também que existe também esse elo desse vínculo trabalhista, né? Então, precisa ter bastante cuidado no momento dessa situação com relação ao plano de saúde. E tem mais perguntas com relação ao plano de saúde. Eu acho que a gente já pode
e esclarecendo também, lembra aí qual era as outras perguntas que vieram com relação ao plano de saúde? Espera aí. Vamos esclarecendo, de repente, outras aqui, né? Hã? 8. Tá. Peraí. 8 dá 1. Tá. Tem plano de fazer vigência do plano de é mais ou menos isso que a gente falou aqui. Optei pelo plano de saúde no PDV. Após a vigência do plano de demissão voluntária, posso continuar com o mesmo? É exatamente isso que a gente falou. É bom agora esclarecer até dos que não possuem acima de 10 anos de vínculo com o plano e que também não estejam aposentados, né? Então, eles podem, sim, dar continuidade no plano, de acordo com a Lei 9656, só que, uma vez não estando aposentado e não preenchendo esse requisito de ter acima dos 10 anos de contribuição, não é vitalício a condição de continuar nessa apólice do banco, certo? Qual? Só a 21ª? Na data da divulgação do plano de PDV, eu não tinha o plano de saúde e odontológico oferecido pela empresa. Posso solicitar minha adesão ao plano de saúde para obter os benefícios relativos a ele, oferecidos no pacote A ou B? Não. Infelizmente, não. Porque, de acordo com a regra, somente aqueles que, em 15/2/2022, já tinham o plano de saúde poderão ter esses benefícios a ele relacionados, previsto no pacote A ou pacote B. Essa aqui é bem interessante, né, da questão de incluir dependente, né? Veio essa pergunta da questão do dependente. Posso incluir dependente durante o período de manutenção do plano de saúde previsto no pacote A ou B? Somente pode, sim. Somente os filhos do titular nascidos após 15/2/2022 e novo cônjuge, observadas as condições de custeio previsto no regulamento do PDV. Vamos lá. Uhum. 25, pega outro microfone. Essa dúvida aqui é interessante. No pacote B, o período de manutenção do plano de saúde, após o desligamento, é de 24 meses. A pergunta é, terei direito, além dos 24 meses, né, ao prazo previsto do plano de saúde na CCT, ou seja, na Convenção Coletiva de Trabalho? Não. Na verdade, dependendo do tempo que você tenha de banco, você pode ter direito de 30 a 270 dias de plano de saúde, conforme a Convenção Coletiva. Acima de 20 anos, 270 dias, de 10 a 20, 180, e por aí vai. No caso, não acresce esse tempo, ou seja, se você tem o tempo de banco, você tem 15 anos de banco, você teria direito a 180
dias de plano de saúde. Porém, no momento que você faz a adesão ao plano de demissão voluntária, escolhendo um dos pacotes, ou seja, você escolheu lá o pacote de 24 meses, será 24 meses do plano de saúde que você vai ter direito, nos mesmos moldes do contrato de trabalho ativo. Então, ele não acrescenta. É importante também deixar registrado também, né, que o pacote A, pode ser que alguém não esteja entendendo, nesse plano do PDV pelo Itaú Unibanco tem o pacote A e o pacote B. O pacote A prevê até 60 meses de plano de saúde, mais plano odontológico. E o pacote B, até 24 meses do plano de saúde e odontológico. Alô? Sim. Então, o bancário que decidir entre a adesão do PDV deve escolher entre um pacote ou outro pacote. Valeu, doutor João. Tem uma situação ainda que fala aqui de plano de saúde, que é uma pergunta bem pertinente. Se vai ter algum tipo de alteração nesse plano de saúde, né? Ou seja, de repente a pessoa tem lá um padrão executivo ou quarto particular. Não, gente, assim, não muda nada. O plano de saúde continua o mesmo. Ainda que, por força de alguma situação, tipo alguma operadora do plano mudou, a obrigatoriedade é que continue com essa apólice vigente, né? E num plano que obedeça ao mesmo padrão, esteja nos mesmos moldes, né? Bastante interessante essa pergunta também. Agora... Uma pergunta que foi muito recorrente. Alô? Em relação ao aposentado, né? E a pergunta é a seguinte: após o período de 60 meses previsto no pacote A, ou prazo de 24 meses previsto no pacote B, eu posso aderir ao plano de saúde na condição de aposentado? Artigo 31 da Lei 9656 de 98? E a resposta é sim, né? Se você cumprir o requisito desse artigo 31, ou seja, se você estiver sim aposentado, você poderá permanecer no plano, nas condições estabelecidas pela lei, desde que, claro, assuma o pagamento, né, o compromisso de pagamento integral daquele plano de saúde, do valor do plano de saúde, como a doutora Simone sinalizou aqui anteriormente. Você assume o pagamento integral, a sua quota-parte e a quota-parte paga pelo banco, né? E tem mais um detalhe, né? Caso você já tenha contribuído por pelo menos 10 anos, né, e esteja aposentado até a época do vencimento desses 60 meses, contados do desligamento, é claro, em ambos os pacotes, A ou B, contados do mês seguinte ao desligamento previsto nesses pacotes, você poderá manter esse plano de saúde por um período indeterminado. Ou seja, se você contribuiu por pelo menos 10 anos e já está aposentado de fato ao término, ao final, à conclusão desse prazo, desses pacotes, você pode aderir a esse plano de saúde por tempo indeterminado, relembrando, trazendo de volta, desde que assuma o compromisso do pagamento integral dessas mensalidades. Agora, caso você não tenha contribuído, não tenha esse tempo mínimo de 10 anos de contribuição, você poderá manter esse plano e a contagem é de 1 ano para cada ano de contribuição. Então, você mantém esse plano por mais um tempo e a conta é 1 ano para cada ano de contribuição. Ok? Passar uma pergunta aqui para o doutor Danilo. Posso desistir do PDV após aderir ao mesmo?
Boa noite a todos. É uma pergunta muito importante, foi muito recorrente lá no escritório, né? E a resposta é não. Então, desde quando você adere, né, o PDV, ela é imediata e irrevogável. Então, bancário, tenha muita atenção, analise bem todas as situações, converse com o seu advogado, né, porque é uma decisão muito importante. Então, não deixe para depois, tem uma data, né, estabelecida para que isso aconteça. Então, é uma decisão muito importante. Converse com o seu advogado, vá até o escritório que te patrocina, né, porque depois de tomar essa decisão, ela é imediata e é irrevogável, né? Então, tenham atenção sempre nas decisões. E vale lembrar que cada caso tem as suas peculiaridades, né? Cada processo tem o seu andamento, então precisa ser analisado a cada caso, né? Às vezes, um amigo seu que fez essa adesão não vai se enquadrar no teu perfil. Então, tire as dúvidas, vá no detalhe, converse com o seu advogado, pois é uma decisão muito importante. Obrigado, doutor Danilo. Uma outra pergunta aqui. Aderir ao PDV, terei o direito a receber a PLR? Essa pergunta muita gente quer saber, né? PLR é sinônimo de alegria para o bancário. Vamos lá. Exatamente, como a doutora Simone falou, PLR é aquele momento agradável, aquele momento alegre, aquele momento que todos nós esperamos, bancários, espera receber. Então, aderir ao PDV, tem o direito a receber a PLR? Caso elegível, sim, mas tem aquelas questões também, que caso não esteja elegível, vai ter a possibilidade do recebimento da PLR proporcional aos meses trabalhados em 2022. Então, sim, bastante atenção. O pagamento vai ser de forma proporcional aos meses trabalhados em 2022. Complementando até a resposta do doutor Danilo, que foi uma brilhante resposta, quanto à questão do prazo de vigência. Isso é uma questão muito importante, que é óbvio, é uma decisão assim que é de cunho pessoal. Só você, bancário, vai poder entender qual vai ser o melhor pacote que você vai aderir, seja o pacote A, seja o pacote B. Tem as suas peculiaridades. E é interessante a gente mencionar o prazo aqui, o prazo de vigência para adesão do programa, que vai ser de 31/3/2022 a 29/4/2022. Então, assim, bastante atenção quanto a esse prazo. Temos um prazo assim, bem interessante para pensar, para verificar qual vai ser a melhor opção, seja pelo pacote A, seja pelo pacote B, seja se A vai me interessar melhor se eu receber o plano de saúde até 60 meses, se vai me interessar receber uma quantia maior de salário com um plano de saúde reduzido, que vai ser até 24 meses. Então, assim, é uma data de extrema importância para uma decisão assim de extrema relevância na sua vida. É isso aí, doutor João. A decisão tem que ser tomada com cautela, né? Até porque o momento do país não está assim dos melhores, né? Hoje a gente tem aí 14 milhões de desempregados, de acordo com dados do IBGE. Fora os desalentados, né, que são as pessoas que desistiram de procurar emprego. Então, aquelas pessoas que ainda se encontram em idade produtiva, né, eu acho que são as pessoas que têm que ter a maior cautela para analisar essa decisão. Um outro detalhe também, eu acho que chamo aqui até para uma reflexão, que são pessoas que estão extremamente adoecidas, com uma metodologia de trabalho com relação a essa questão de metas, né? Essa exigência dessa produtividade a qualquer preço e a qualquer custo, que o resultado disso são bancários extremamente adoecidos e, muitas das vezes, veem no plano de demissão voluntária uma
possibilidade de resolver a tua questão profissional. E lá na frente, muitas das vezes, a gente como advogado trabalhista e especializado em causas trabalhistas para bancário, e eu falo como conhecedora de causa, porque eu fui gerente bancária durante 25 anos e fui diretora de uma secretaria de saúde de um sindicato. Então, muitas das vezes, tem pessoas que fazem essa adesão porque estão extremamente adoecidas, ou porque sofrem ainda, inclusive, pressão dentro do próprio banco para que faça essa adesão. Então, eu peço para que essas pessoas reflitam, e reflitam muito, se realmente é esse momento de estar fazendo essa adesão, e muitas das vezes pessoas que dependem muito da questão do plano de saúde. E num cenário assim, economicamente, bem desfavorável, né? Então, a gente faz esse tipo traz aqui esse tipo de reflexão. Uma outra pergunta que a gente tem aqui, né, mandada também pela internet, pelas redes, sou aposentada PCD, né? Então, são pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Em afastamento por doença. Tenho direito à estabilidade? A resposta é não. Na verdade, só tem direito à estabilidade aqueles que têm os requisitos da estabilidade, ou seja, estão em gozo de benefício em decorrência de acidente de trabalho, B91, ou até mesmo o B31, que seja durante 180 dias ininterruptos, com o B31, tem, sim, direito a 60 dias de estabilidade pela convenção coletiva dos bancários, e os outros requisitos de estabilidade, cipeiro, dirigente sindical, tá? Mas simplesmente por ser portador de necessidade especial, não enseja a questão de estabilidade. A outra situação, uma pergunta também aqui, numa bancária, que ela está afastada por doença ocupacional. Então, ela pergunta aqui se ela vai direto para o exame demissional, né? Tem que fazer o agendamento lá do exame demissional, e caso o médico do trabalho conste apta, né, ela pode, sim, fazer adesão, desde que obedeça lá os requisitos das datas, esteja afastada já desde a data lá do início da vigência. Essa pergunta também fala sobre afastamento, né? Estou afastada ou no limbo previdenciário? Que seria isso, né? Pessoal que entrou de licença, fez a perícia no INSS e foi indeferido o pedido de benefício. Fez a perícia do INSS, teve o benefício indeferido, porém, ao fazer o exame de retorno ao trabalho, foi constatada inapta pelo médico do banco. Então, essas pessoas hoje não puderam retornar ao trabalho, porque foi considerado inapto pelo médico do banco, e estão aguardando o resultado de recurso do benefício previdenciário e estão aguardando a nova marcação de perícia, obedecendo o prazo mínimo ali dos 30 dias a contar da data da alta. Nesse caso, essa pessoa tem o direito, sim, porém, tem que fazer o agendamento do exame, de um novo exame demissional, né? Que, no caso anterior, ela fez um exame de retorno ao trabalho, foi considerada inapta. Então, fazendo o agendamento de um exame de retorno ao trabalho, e esse exame de retorno ao trabalho, o médico do banco considerar apto, aí sim poderá proceder com a adesão ao plano de demissão voluntária.
auxílio, acidente, B94, como fica? Tem umas perguntas que chegaram aqui, até sobre o auxílio acidente, que é o B94, como que essas pessoas ficam. A pergunta está um pouco vaga, mas eu vou até tentar assim, imaginar o que a pessoa pode estar tentando saber. Se teria direito à estabilidade, porque se confunde muito a questão do auxílio acidente com auxílio doença acidentário, né? Então, o auxílio doença acidentário, B91, ele dá... o trabalhador tem direito à estabilidade de 12 meses a partir da alta do INSS. Que, no caso, o auxílio acidente, o B94, que a gente chama de pecúlio, ele dá direito ao pagamento, ainda que na ativa, né, a metade do salário de benefício do INSS, mas ele não enseja qualquer tipo de estabilidade provisória no emprego. Então, eu acho que foi essa pergunta que o colega tentou fazer. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui que é pertinente. Talvez a gente respondeu no início da live, mas veio de uma outra forma, e talvez eu acho que ainda permaneça a dúvida. O que significa a cláusula de quitação geral que contém no contrato do PDV? Então, essa cláusula de quitação geral, repetindo que é somente referente à questão da reintegração, né? Então, você dá uma quitação quanto ao objeto da reintegração. É uma quitação geral somente de reintegração. Essa quitação geral não quer dizer parcelas como equiparação salarial, horas extras, gratificações e outras que o trabalhador entende por direito. Se alguém que veio presencialmente quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Isso aqui, João. Ah, do João. Veio uma pergunta aqui sobre se tiver de férias, né? Se ele pode aderir ao PDV no período de férias, né? Desde que ele esteja elegível, dentro de algum dos requisitos, pode sim. Opa. Tá. Da rescisão? Nossa, uma excelente pergunta, muito boa pergunta. Até porque tem muitas pessoas nessa mesma situação, porque pessoas que estavam afastadas e tiveram muitos indeferimentos e ficou aquela bagunça no contra-cheque de parcelas até então que o banco descontou, enfim, as parcelas que antecipou e depois descontou e a pessoa não recebeu o benefício. Muito interessante essa pergunta. A pergunta é como vai ficar esses pagamentos que o banco antecipou e no momento que a pessoa obteve um indeferido no INSS, porém, ela foi fazer o exame de retorno ao trabalho e, depois desse exame de retorno nesse exame de retorno ao trabalho, foi constatada a inaptidão, né?
e nessa constatação da inaptidão, a pessoa está no chamado limbo previdenciário, porque ela está aguardando um resultado de um recurso ou até o prazo para agendamento de uma nova perícia. É isso, né? Então, nesse caso, primeiramente, no momento que o trabalhador ele é considerado inapto pelo médico do trabalho, e essa é uma das cláusulas da convenção coletiva que eu muito me orgulho de ter feito parte da construção dela enquanto dirigente sindical, até porque a maioria dos trabalhadores, muitas das vezes, quando tinham indeferimento do benefício previdenciário, eles tentavam fazer o exame de retorno ao trabalho e, constatada a inaptidão, eles teriam que retornar ao INSS, ou seja, o INSS dá indeferido e o banco não aceita de volta. Nesse momento, esse trabalhador ficava extremamente vulnerável, sem os proventos e, muitas das vezes, passando até muitas dificuldades. Então, a convenção coletiva dos bancários garante a esse trabalhador que obtiver o inapto pelo médico do banco, que ele tenha o direito de receber até 120 dias de salário, caso o INSS indefira o benefício. Então, por até 120 dias, até ele resolver a questão do INSS, o banco é obrigado a garantir o pagamento desse trabalhador. No momento que esse trabalhador, se ele fosse fazer uma nova perícia e tivesse uma improcedência novamente, e ele tivesse recebido esses pagamentos, não é devido o banco descontar essa antecipação. Não é o caso do PDV. No momento que a pessoa obteve o inapto, ela já tem o direito a receber esses salários. Se ela obteve o inapto, a regra e está afastada, né, aguardando uma nova perícia, a regra é fazer o agendamento do exame demissional. Se ficar constatado no exame demissional a aptidão, ou seja, o médico, no exame demissional, considerou aquele trabalhador apto para ser desligado e fazer a adesão, não é devido essa devolução desses salários aí que ficaram pendentes, que o banco antecipou, ok? Pagamento da indenização? Vamos lá. Quer responder? Deixa eu ver aqui, peraí. Outra pergunta que chegou pela internet foi o pagamento da indenização da estabilidade, se será feito integral ou não. O banco vai pagar integralmente a estabilidade decorrente de doença, acidente, tá, que é o benefício B91, ou o próprio B31, como a Simone elencou, estabilidade de diretor da CIPA e cargo de dirigente sindical. Uma pergunta super importante aqui. Aderir ao PDV, preciso cumprir o aviso prévio? E tenho direito ao aviso prévio? Sim. Peraí. Tem direito ao aviso prévio. Cumprir? Não. Na verdade, a rescisão ela vai ocorrer como uma rescisão normal, e o banco ele antecipa essas parcelas do aviso prévio na rescisão e dispensa o cumprimento. Então, não é necessário cumprir o aviso prévio, ok? Mas o banco tem que efetuar o pagamento. Lembrando que o pagamento do aviso prévio ele é de acordo com a convenção coletiva, certo? Qual seja trabalhadora acima de 20 anos tem direito a 120 dias de pagamento, 30 mais 90, e aí vem ali de 10 a 20, 30 mais 60, 90, depois 60, 75 e 60.
É isso. Então, tem direito sim, e não é necessário o cumprimento. João Vitor, né? Bom, tem uma pergunta que chegou aqui, que se for aderir ao plano de... Se estiver elegível, se eu estiver elegível ao plano de PDV, mas na data da adesão eu estiver recebendo do INSS um auxílio-doença, espécie B31 ou B91, eu posso aderir? Então, essa foi uma pergunta também recorrente. A doutora Simone, inclusive, já abordou essa situação em outra resposta, né? Mas aqui é importante ter uma atenção especial em relação a prazo, né? Normalmente, a pessoa, quando tem esse tipo de informação e está afastada pelo INSS, ela simplesmente desconsidera o plano. E não é bem assim, né? Existem pessoas que estão adoecidas já há muito tempo e, felizmente, estão próximas já de uma recuperação. E, em razão disso, ela pode aderir, de fato, a esse plano até o dia 29 de abril, né, desde que ela compareça ao médico do trabalho e obtenha uma aptidão, né, um retorno positivo até o dia 29 de julho. Então, a pessoa hoje que ela está inapta, né, está recebendo benefício previdenciário, já há muito tempo não consegue retornar às atividades, mas tem uma possibilidade no futuro próximo de retornar, ou seja, de ser considerada apta pelo médico do trabalho, ela tem até o dia 29 de julho para conseguir essa aptidão, e essa é a data específica que ela tem para fornecer esse documento ao banco e comprovar essa aptidão. E, com isso, ela consegue dar prosseguimento e ter adesão nela ao plano. Obrigado, doutor João. Doutor João Vitor. Tem uma outra pergunta aqui sobre pessoas que estão na readaptação, né, naquele programa de readaptação. Sou ativo e participo do programa de readaptação do banco. Nesse caso, eu posso aderir ao PDV? Doutor Tiago, por favor. Nesse caso, sim. Tá. Nesse caso, sim. A resposta é desde que você esteja elegível às normas do regulamento do PDV. Eu vou aproveitar esse ganchinho aqui. A gente até falou mais cedo a respeito do... Está ouvindo? Está baixo? Do seguro-desemprego. Tá? Quem aderir ao PDV vai ter direito também ao auxílio-desemprego. Ótimo, doutor Tiago. Bem lembrado essa questão do auxílio-desemprego, né? Porque também chegaram mais dúvidas recorrentes sobre isso. Bom, estou buscando aqui mais algumas perguntas, porque muitas das vezes chegam perguntas muito parecidas. Que restrito? Restrito seria até 6 remunerações, 10 remunerações, seria isso? Só no pagamento da estabilidade, bom, pago integral. Pagamento da estabilidade, tem uma pergunta aqui, como funciona o pagamento da estabilidade? Se o banco paga de forma integral? Sim, tem que efetuar o pagamento de forma integral.
Posso responder, doutor? Exatamente. Na verdade, eu estava mencionando em relação a isso, né, ficar atento ao prazo exatamente por isso. A pessoa que está próxima, seja pelo 31, seja pelo 91, está próxima de uma recuperação, ela pode aderir ao plano até 29 de abril, e ela tem um prazo de até 29 de julho para comparecer uma nova perícia, né, ser considerada apta, ter a liberação de alta do INSS, e até a data de 29 de julho ela fornece essa documentação ao banco para que seja validado e seja dado prosseguimento ao plano. A vigência é de 31 de março até 29 de abril. Para os casos de pessoas afastadas, elas têm que dar entrada nesse período, mas tem mais 3 meses aí de limbo para ela conseguir ter essa baixa do INSS e fornecer essa documentação ao banco. Essa pergunta eu achei assim, muito pertinente, até porque nas perguntas anteriores, quando a gente respondeu aqui, quando eu respondi a respeito de que a pessoa deveria fazer o agendamento, é caso de aposentado, tá? Então, assim, a pessoa que faz o agendamento direto lá junto ao ambulatório para poder verificar, fazer o exame demissional e verificar se vai constar apto ou inapto, são para casos de pessoas aposentadas, porque o aposentado ele não pode fazer perícia junto ao INSS. Então, assim, muito bem lembrado que quem está em gozo de benefício previdenciário com benefício vigente, é necessário solicitar essa alta junto ao INSS. Que hoje, pelo que eu sei, tem sido de uma forma bastante simples de fazer. A pergunta aqui, que eu acho que a gente já respondeu, mas de uma forma diferenciada, né? Posso colocar o banco na justiça após aceitar o PDV, sem ser para pedir reintegração? Sim, desde que entenda lá que tenha parcelas a pleitear de alguma situação do contrato de trabalho que entende pendente, pode perfeitamente solicitar, sim, excluindo, excetuando a reintegração. O pessoal de home office tem uma pergunta aqui sobre os equipamentos terão que ser devolvidos. Sim, se terá que devolver os notebooks, enfim, celular, tem pessoas que possuem esses equipamentos sendo do banco, tem que fazer a devolução, sim. Gente, chegaram poucas perguntas nesse aspecto, até porque eu acho que cada vez menos funcionários do Banco Itaú possuem o plano PAC, né? O plano de aposentadoria complementar. Se essa adesão ao PDV modifica alguma coisa em relação ao plano de aposentadoria complementar, o PAC. Ou até Itaú CD e tal. Não modifica nada, né? Continua com a mesma vigência, obedecendo às mesmas regras. Aqueles que, saindo, estando lá no prazo, ou não estando dentro daquele prazo da idade mínima para poder fazer a opção, né, de receber essa complementação salarial, isso vai ser vai continuar de acordo com as regras do plano de aposentadoria complementar, quer seja o PAC, quer seja o Itaú Unibanco, o Itaú CD, né? Vamos lá. Doutora Simone. Uma pergunta aqui que foi muito pertinente. Só um minutinho, doutor. A respeito das ações trabalhistas de reintegração em curso.
Essa pergunta a gente já estava esquecendo e é uma pergunta assim, muito pertinente. A pessoa que possui uma ação de reintegração em curso, ela vai precisar desistir da ação, tá? No momento que ela adere ao programa de PDV, ela já enseja a renúncia ao direito à reintegração. Então, ela precisa entrar em contato com o seu advogado, informar que está aderindo ao plano de PDV para que esse proceda com os atos necessários judiciais para poder estar encerrando aí com esse pedido. Outra pergunta também pertinente a respeito de ações. Como ficarão as minhas ações judiciais, né, contra o banco? Uma pergunta aqui de uma... As ações continuarão normalmente, desde que não verse sobre pedido de reintegração. Então, as ações com pedidos diversos que não tenham como objeto pedido de reintegração vai continuar normal, a marcha processual normal. Uma pergunta aqui para o doutor João Vitor. Haverá ou não desconto de pensão alimentícia em relação às verbas pagas em caráter indenizatório do PDV? Nossa, essa foi pensão alimentícia. Vai lá. Na verdade, isso é uma questão que surge no dia a dia, né? Temos diversos trabalhadores bancários que têm esse desconto, inclusive em folha, né, no contra-cheque já há muito tempo. E agora, no momento de aderir ou não a esse plano, surge essa dúvida se eu também terei, eu bancário também terei o desconto, né, referente ao valor estipulado da pensão alimentícia do meu alimentando. Né, isso vai ficar a cargo do que foi deferido lá na ação na Justiça Civil. Se ficou deferido, ou se ele já tem um desconto mensal de 20% do salário, se ele tiver rescisão contratual e tiver o valor indenizatório do plano, também acarreterão os 20% de desconto para a pensão alimentícia. Então, é uma questão peculiar, mas que é o dia a dia de muitos bancários e foi uma das questões que chegou até a nós. Obrigado, doutor. Outra pergunta também que acabou de chegar aqui é a questão de consignado, né? Como que vai ficar a questão do consignado, se tem alguma regra diferente nessa questão de adesão ao PDV? Não, não tem regra diferente. O consignado vai abater a rescisão, no caso, vai abater ali 30% do saldo devedor desse consignado, que o Itaú normalmente faz das parcelas vincendas. Vincendas sempre, né? Mas, assim, as últimas parcelas ele faz de trás para frente. Então, ele debita lá as parcelas do final para frente, soma aí os 30% mais ou menos da rescisão e faz esse débito. E, infelizmente, o consignado tem ainda esse pedaço aí que o banco vai pegar. Bom, eu acredito que, se alguém quiser fazer alguma pergunta aí, se tiver mais alguma pergunta, o pessoal presente, a gente tem alguma... uma pergunta também assim, bem diferente e pertinente. A questão dos bancários que possuem esses incentivos à graduação, né? E a questão de auxílio creche, auxílio babá, se vai prorrogar junto com essa questão da adesão. Bom, quando o banco ele faz o pagamento desses salários a mais, na verdade, esse pagamento ele tem caráter indenizatório,
né? Então, ele não projeta esse contrato de trabalho durante aí o período do PDV. Então, assim, a questão do pagamento da graduação, a questão do auxílio creche, isso se encerra no momento da rescisão do contrato de trabalho. Beleza? Acho que já, né, passamos por todas. Pessoal, agradecer muito, tá? Dizer que é um prazer enorme a gente poder contribuir com o nosso, trazer aqui o nosso conhecimento jurídico, traduzir para vocês, para que dê um pouco mais de segurança para as pessoas que estão na dúvida quanto à aceitação ou não do plano de demissão. Tá? Mais uma vez, dizer que o objetivo não foi... a gente não está aqui com o objetivo de dizer se o plano ele é bom ou se ele é ruim, mas a gente precisa trazer um pouco essa reflexão de que hoje a gente se recupera aí de um momento extremamente delicado que o mundo inteiro passou, né? Aonde precisamos ter um pouco de cuidado, aonde empresas que economicamente estão bastante sadias, apresentando resultados muito favoráveis e apresentam assim essa necessidade de extinguir esses postos de trabalho. Extinguir postos de trabalho estando no escopo das regras, pessoas que estão economicamente ativas. Então, assim, trago essa reflexão de que os bancários pensem bastante, conversem bastante, seja com o sindicato, seja com seu advogado. Vocês têm o prazo aí até 29 de abril ainda para ser feita essa adesão, tá? E desejo boa sorte, que essa decisão seja tomada com muita cautela, e agradeço muito a presença aqui dos que estão aqui e também os que nos assistiram na live. Espero ter contribuído. Obrigada.